vamos pegar aqui, né, essa bola aqui que Márcio, seu xará, levantou, quando ele diz esse desafio que é dar formação e, ao mesmo tempo, respeitar as escolhas do filho, né, para encontrar o propósito deles. Qual é a sugestão que você, Márcio, dá para Márcio? Em relação a isso, que você responderia? Eu acho que os propósitos são construídos. Como o João falou, a gente não tem uma fórmula. E nós somos pais que vamos nos construindo à medida que construímos nossos filhos. Só assim a gente vai saber o verdadeiro propósito de cada um. Quando a gente estava no início, a gente falou que surgiu uma receita, e a gente dizendo que se a gente botar os mesmos ingredientes e entregar um filho, o produto será outro com filhos diferentes. Eu acho que tudo tem que ser pautado sempre no amor. Então, a gente tem que estar muito próximo dos filhos, sempre. A receita é sempre, eu acho que é essa, é você estar perto dos filhos. Estando perto dos filhos, priorizando-os, a gente vai se construir melhor. De longe, é mais difícil vê-los da forma adequada. Então, a receita eu creio que sempre a gente está muito próximo dos filhos da gente. Eu e Ju, a gente sempre está tentando mesclar o amor, a proximidade, mas sempre as meninas sabem os limites até onde elas podem caminhar sozinhas. Como diria Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo me é conveniente. Então, mesclar esse amor, essa proximidade, também dar limites. Então, criar filhos com propósito é, acima de tudo, limitá-los, porque a liberdade sempre vai esbarrar em vários conceitos éticos. Então, a gente sempre conversa aqui em casa que ética e coerência sempre é um propósito como pai na construção de um filho. Porque quando a gente tenta fazer com que as nossas condutas sejam feitas por ele, para o próximo, eles veem na gente uma conduta adequada, eles podem reproduzir. Mas se eu não sou capaz de entregar ao filho uma conduta adequada, como eu posso cobrar dele? E aí, essa referência que eles, aos poucos, vão construindo da gente, porque a obrigação primeira de educar não é da escola, a primeira obrigação de educar é do seio da família. E no seio da família, ela vai construir as suas primeiras referências. Então, de posse dessas primeiras referências, aí sim, ela vai nos obedecer, mas obedecer de forma tranquila, não é aquela coisa autoritária, aquela coisa dura, é uma coisa simples de construção de uma pessoa melhor. Então, eu acho que talvez a receita fosse essa. Interessante quando você fala, né, que o propósito ele se constrói, a gente vai construindo. E nessa construção a gente percebe também a importância da gente acompanhar para que os nossos filhos reconheçam qual o propósito deles. Porque são propósitos diferentes, né? O meu propósito é um, e a nossa missão enquanto pais, você bem colocou, é ajudá-los a encontrar e a descobrir o propósito deles, né? Percebendo o que é nosso e que pode acompanhar a descoberta deles, mas, acima de tudo, o que é deles. E
o Márcio Fonseca, ele traz, né, realmente é uma dificuldade. A gente se distanciar para que a gente consiga compreender, porque a gente não nasce pronto pai, não tem manual para ser pai, a gente vai se fazendo no caminho. Então, em alguns momentos, sim, a gente confunde o nosso propósito, o nosso desejo, com o que a gente espera e deseja dos nossos filhos. Então, até a gente fazer essa transição e perceber que desejar não é impor, né? Desejar, mas dar toda a liberdade para que eles possam alçar voos sozinhos, demanda também um tempo, né? E muitas vezes é muito sofrido para os pais, porque quer queira, quer não, a nossa humanidade nos leva a projetar nos nossos filhos também os nossos anseios, os nossos investimentos em tempo, em tudo que a gente coloca, né? Mas é um tempo de amadurecimento. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com eles, até as respostas que eles vão dando para a gente, vão nos dando esse termômetro, né? Olha, eu acho que a gente está pisando demais aqui, a gente está acelerando demais, segura um pouquinho, isso não é dele, isso é meu, o que é dele, a gente vai, nesse se fazer pai, a gente vai aprendendo aonde é que é também o nosso limite, né? E uma coisa, Márcio, que você colocou que é fantástico, que é importantíssimo, as pessoas confundem o dar limites com o autoritarismo. E o limite pode ser dado no amor. O limite é dado no amor, né? No acompanhamento, na proximidade, mas ele precisa sim existir. Porque, do contrário, os nossos filhos passam a não ter limites nem mesmo nos seus propósitos, que precisa de delimitação, que precisa de foco, que precisa de investimento, né, psicológico, de tudo que é necessário para que a gente consiga projetar, compreender para onde nossa caminhada nos leva e focar nela. Então, essa questão do limite, mas esse limite não autoritário, um limite no amor, na companhia, na presença, no estar com. Isso é muito fantástico. Gostei muito de te ouvir. Imagine, Sérgio, se a gente só pudesse dar limites na dor. Então, a gente tem que dar limite no amor. E coitado daquele que só se aproxima do filho quando ele tem uma emergência extraordinária. A gente, como droga, como depressão, tal. Então a gente se aproxima antes disso tudo. A gente não precisa ter uma demanda extraordinária. Como é bonito o desenvolvimento ordinário de pessoas normais. Eu acho que é isso que a gente luta todo dia. A gente não precisa de demandas extraordinárias para conduzir os nossos meninos. No entanto, não precisamos também estar próximos o suficiente para torná-los frágeis. Tem um autor novo, Taleb, que ele fala muito do conceito do antifrágil, e quando a gente se aproxima demais desses meninos e deixa eles incapazes de fazer suas opções, a gente está tornando meninos frágeis e adultos vazios. Então, eles têm que se construir, têm que ter suas frustrações e vão, com certeza, amadurecer aos poucos. Vão se construir como foi conosco. Então, é mais leve, é mais tranquilo, mas as antenas ficam ligadas. Mas não precisamos ficar como helicóptero em cima, como drone em cima de um filho todo o tempo. Eles são, sim, capazes. Essa é uma geração fantástica, com muita informação. Eu vejo que as meninas leem muito mais do que eu lia, por exemplo. Outro dia eu estava numa aula e a colega mostrando o filho que lia, que adorava ler, e mostrando os livros todos marcadinhos, etc. Então, isso é uma beleza fantástica. E na minha época isso era extraordinário. Não se lia tanto, na minha geração, eu tenho 49 anos. Então, é porque também tem essa coisa de dizer que o nosso passado foi melhor do que o dos meninos, e o presente deles, cada um tem a sua beleza. Eu identifico na geração de Clarinha e de Malu belezas que a minha não teve, facilidades que a minha não teve. Agora, tem que se ter sempre muita capacidade da gente fazer alguns filtros, porque os meninos, a depender da idade, quer dizer, todo mundo está criando os filtros novos, né?
mas os meninos estão precisando de filtros. E quem dá os filtros somos nós, é o seio familiar, é o primeiro filtrador, o primeiro filtro dessas informações.